Vamos lá, meus amigos, então vamos para a nossa primeira questão aqui na tela. Diz o seguinte, ó, com relação ao modus operandi dos técnicos da área de segurança, né, que hoje é conhecida como a Polícia Judicial, né, você que vai fazer prova para os tribunais federais, Polícia Judicial. Analise. No item 1, vamos analisar aqui item por item. A operação de segurança das pessoas pode ser desencadeada de forma caracterizada quando os agentes atuam ostensivamente, caracterizada, ou de forma descaracterizada quando os agentes atuam veladamente, pessoal. Lembra que caracterizada pode ser ostensiva ou veladamente, tá? Então já vejo esse item como errado. Existem dois universos distintos na segurança das pessoas: o ambiente privado dos indivíduos ou grupos e o ambiente corporativo das empresas, item correto. O modo de operação na segurança das pessoas varia conforme o ambiente a ser protegido, cabendo a adaptação, pessoal, e a atuação de acordo com cada ambiente. O problema dessa questão aqui é porque ele está falando não de segurança, ele fala o modo de operação segurança das pessoas, né? Varia de forma conforme o ambiente do protegido, sim, cabendo a adaptação e atuação de acordo com o ambiente de cada está atuando. Esse problema aqui, dessa questão, é o seguinte, né? Dentro da segurança dignitário, ele poderia até, especificamente, você falar em adaptações planejadas, desde que sejam dentro do planejamento. A questãozinha ficou mal elaborada, tá? Se fosse improvisado, estaria totalmente errado, mas adaptado ainda depende de alguma informação. A banca considerou como errada. Então, só cuidado com esse tipo de questão, tá, pessoal? Então, só adaptação, ela pode ser aceita, né? Por exemplo, você vai adaptar o seu itinerário, mas de acordo com o que já foi planejado. Se ele é principal, alternativo ou se ele é eventual. Porque o eventual é um itinerário adaptado, mas adaptado utilizando partes, trechos do principal como trechos do alternativo, entendeu? Então, seria uma forma de adaptação. Agora, improvisação que é complicado, tá bom? Improvisar é ato que você vai decidir na hora ali, tá bom? Então, aqui, só cuidado com esse detalhe. Mas, de qualquer forma, está errado. Então, só ficou aqui o item 1. Deixa eu ver se tem mais algum item. Item 1. Qual foi? O item 2, né? Item 2, gabarito letra B de Bravo. Vamos seguindo. Próxima questão. Ao modus operandi da operação da segurança das pessoas de forma descaracterizada, os agentes, ó, outra aí falando sobre agente caracterizado e descaracterizado. Na letra A, agem como elementos de apoio juntamente com os agentes ostensivos, ele está falando descaracterizado, né? Claro que não. Agem veladamente, pessoal? Não, cuidado. Aí seria agente ainda caracterizado. O que mais aí? Ocultam completamente essa condição, mas atuam diretamente nas ações? Não. Agem secretamente, sendo direcionados preferencialmente para a prevenção, gabarito letra D. Operam não uniformizados e sempre no ramo de segurança de VIP, pessoa muito importante, né? Não é questão se está uniformizado ou não, tá, pessoal? Porque o velado ele não está uniformizado, tá? Mas é caracterizado. Então, tem que sempre lembrar a palavrinha secretamente, tá? Vamos seguindo. Com relação à segurança de dignitários na escolha de trajetos apropriados a serem utilizados, a equipe de segurança deve considerar como adequados, dentre outros os aspectos, né? Então, nesse caso aqui, na letra A, o reconhecimento do planejamento dignitário e as condições de tráfego do trajeto, quem está perguntando é o seguinte, né? Deve ser considerado como adequados, trajetos apropriados, tá? A vontade do dignitário na decisão do trajeto, não. A preparação e o planejamento do dignitário, o planejamento é da equipe percussora, tá bom? A determinação da vontade do dignitário, não. O exame em carta, né? Quando a gente fala da carta, é o mapa, é o que foi planejado sobre o itinerário principal, alternativo e eventual, tá? Então, aqui, o reconhecimento dos trajetos e áreas de destino, bem como o planejamento das ações de segurança decorrente. É melhor, aqui na letra E. Avançando. Sobre o deslocamento de dignitários, considere. Vamos lá. O item 1 fala o seguinte: o deslocamento
os deslocamentos, né, no plural, a pé ou transportados, são situações mais vulneráveis às quais uma autoridade pode submeter. Sim, porque fica bem vulnerável, né? Ele não está dentro de um recinto, então aqui está correto. Um dos objetivos da segurança é se antecipar ações do risco, justamente porque trabalha com a prevenção. Correto também. O reconhecimento do itinerário deve ser realizado assim que for definido todo o esquema de segurança, pessoal. O que vocês acham aí, né? Aqui, na verdade, o itinerário mais seguro, tá, pessoal? Tem que ter um planejamento, né? Um estabelecimento prévio, tá? Então, não é... O problema está aqui nesse finalzinho, né? Deve ser assim que for definido todo o esquema de segurança. Na verdade, é antes, tá? É antes porque vem da fase de planejamento. Então, está errado. Então, somente o item 1 e 2. 1 e 2 de gabarito ficou a letra A. Vamos seguindo. Outra aí. Sobre as técnicas, táticas e modos operantes da segurança dignitário, é correto afirmar que, na letra A, a atuação descaracterizada do segurança facilita ações preventivas pelo fato de estar desuniformizado. E aí, pessoal? Na verdade, quando a gente fala descaracterizado, é secretamente, né? Então, ele sempre cuidar com essa questão de uniformizado, desuniformizado, errado. A lealdade e a sinceridade, independente dos desdobramentos, são alguns parâmetros de conduta por parte do segurança. Sim, lealdade e sinceridade, está aqui. Mas vamos ver as demais. Reuniões antes do uso pela primeira vez do plano de segurança são ineficazes. Na verdade, são eficazes, né? Está errado. A execução do plano de segurança deve ser colocado em prática logo após a sua elaboração escrita? Logo após a escrita, não. Existe um treinamento, uma prévia, né? Enfim. Sempre haverá distinção entre o modus operandi utilizado para a segurança do dignitário de pessoas e para a empresa. Distinção. Pessoal, na verdade, quando a gente fala o modus operandi em si, né, não estou falando a fase de execução, mas o modus operandi, né, de uma forma geral, quando a gente fala, a gente tem que lembrar que é sempre o mesmo. Então, lembre sempre a sua prova, né, que você precisa gravar isso. É sempre o mesmo, tá? Não estou falando atividade fim, mas eu estou falando do modus operandi dentro da doutrina de segurança. Com relação à segurança dignitária, é correto afirmar, né, nesse caso. Vamos lá. Letra A. Nos casos de eventos adversos, o protegido é quem dará a ordem? Claro que não. A formação policial já credencia, lembra que nós falamos? Não credencia, né, por si só. Está errado. Letra C. Quando o agente atua de forma descaracterizada, ainda assim, ele pode e deve agir de forma preventiva. Exatamente. Foi o que nós batemos aí direto. Está aqui, ó, letra C. Atuando de forma velada, o agente oculta completamente? Não oculta completamente, está errado. Deve-se agir principalmente na forma repressiva. E aí, pessoal, nesse caso aí, o que vocês acham? Deve-se agir principalmente na forma repressiva, né? Errado porque a gente fala o quê? Preventiva. Mais uma aí, mais uma questãozinha envolvendo a nossa matéria de hoje, aí, a parte de segurança dignitária. No que concerne a táticas e técnicas operacionais de execução de atividade de segurança, quaisquer que sejam elas. Aí no item 1 fala o seguinte: é mister que haja gradação a empregá-los. Sim, falamos lá do uso gradativo, né? Ou seja, do modus operandi mais complexos para o mais simples. E aí, pessoal? Né? Mais simples para o mais complexo, né? Então já está errado. Mais complexo para o mais simples, não. Deve-se considerar, enquanto planejamento, a adoção de uma metodologia estabelecendo módulos e fases, realizando reuniões de coordenação preparatórias de organização de roteiro. Perfeito. Correto aí. Vamos seguindo. Deve-se ser necessário realizar reconhecimento e treinamento, salvaguardando a descrição e o sigilo, selecionando ainda itinerários alternativos para os deslocamentos da equipe. Perfeito também. Então aqui, pessoal, o item corretos 2 e 3. Ele pede o incorreto. Ó, incorreto. Então, se é incorreto, somente o item 1, letra E. Bem tranquila também a questão. Então, tudo que nós falamos está aqui, né? Vamos lá, mais uma questão aí para a gente julgar os itens. Visando a segurança da
autoridade usuária de automóvel oficial, o segurança deverá atentar para as seguintes providências. Quais são essas providências? Vamos ver uma por uma. Evitar rotinas, perfeito. Procurar diversificar os itinerários, perfeito. E, se possível, os horários de saída e de chegada. Exatamente, fugir da rotina, né? Então, aqui é uma boa opção? É uma boa opção, então está correto. Não descuidar da manutenção preventiva dos veículos, mantendo pneus, faróis, sistema elétrico, travas, motor, bateria, entre outros, sempre em ordem, evitando sinistros ou quebras que obriguem aí a parada do veículo local, né? A manutenção preventiva do veículo é importante, né, pessoal? Vai que o veículo enguiça aí no local, né? No local perigoso, enfim. Então, revisão diária aí, praticamente, antes de sair, pelo menos, não estou dizendo revisão mecânica, tá? Mas olhar se o pneu está cheio, se o pneu está furado, se o pneu está esvaziando, se tem o líquido, né? Se está legal, o óleo, a água, enfim. Tudo isso tem que ser olhado. 3. Se estiver dirigindo e algo líquido atingir o para-brisa do veículo, não se deve acionar o limpador, pois há relatos que um determinado tipo de resina, ao ser jogada no vidro, como se fosse um ácido, né? E ser espalhado pelos limpadores, provoca embaçamento, porque derrete, né, a borracha e embaça e faz você obrigar, seria uma forma, né, de uma ação hostil para tentar você parar o veículo para que possa ser abordado. Então, está correto também. Não parar se o carro for atingido por pedras ou qualquer, também pode ser uma outra forma de parar o veículo. E escolher itinerários apropriados, evitando áreas de riscos reconhecido também. Até agora todas, né? São só 5? 5. Então todas, né? Todas. Então letra D aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá, mais uma aí, pessoal. Bora para cima. Vamos lá. O profissional da área de segurança que transporta dignitários em veículo oficial deve atentar para as seguintes premissas de segurança. Então, o que ele tem que atentar? Vamos ver aqui também, né? Todos os itens aí, vamos analisar um por um. Nunca se deve ficar dentro do carro estacionado com o dignitário, pois há possibilidade de ambos transformarem em vítimas perfeitas, exatamente. Não se deve, isso aqui é até para o dia a dia, né, pessoal? Não é só segurança dignitária, não. Você que dirige carro não deve ficar parado com o carro no local, né? Você pode ser aí, estar ali, né? Ou seja, no lugar errado, na hora errada, né? Passando o vagabundo, ele vai ver. O vagabundo, ele é oportunista, ele vai pela oportunidade. Não se deve deixar nenhum objeto dentro do carro, deslocando todos os pertences do dignitário e dos acompanhantes para o porta-malas antes do início do trajeto. Perfeito. Ao retornar para o veículo com o dignitário, deve-se embarcar rapidamente e deixar o local. Ao retornar, né? O problema é que rapidamente, né? Enfim, não gostei muito desse item, não. Vou botar uma interrogação aqui. Se o trajeto com o dignitário obriga o segurança a estacionar sempre nas mesmas imediações, a tampa do tanque de gasolina do veículo for roubada, deve-se trocar todas as chaves do automóvel, depois ele põe assim, automóvel alvo, né, no caso, o mais rapidamente possível, pois sabe-se que roubam as tampas para providenciar cópia de chaves, a fim desse caso aí, né? Porque as pessoas podem fazer cópia, né? Antigamente, hoje a chave é presencial, né? Mas antigamente tinha muito aquela chave de ignição, então a pessoa pode fazer cópia, enfim, essas coisas. Então, aqui também é uma questão mais antiga, mas não deixa de estar correta. 1, 2 e 4, a 3, deixa eu ver se tem aqui. 1, 2, tem mais uma aqui. Ao retornar para o veículo, o segurança observa que há um pneu furado, devendo trocá-lo rapidamente pelo sobressalente, enquanto o dignitário aguarda dentro do veículo e logo após deixar o local. Né? Aqui eu já vejo um problema, né, porque o dignitário aqui, pessoal, ele só vai ficar no carro, né, de origem e destino, né? Então tem que tomar cuidado aí, porque aqui já fere já a segurança, já existe uma questão sutil, tá? Mas fere a segurança sim. Eu, a princípio, deixa eu ver aqui, eu iria na 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Mas eu vou até confirmar esse gabarito depois, mas acho que está correto mesmo, porque a 3 ali ele deixou a desejar um pouco. Só se a banca for muito, né? Não tiver muita experiência em elaboração. E aqui também. Mas acho que foi isso mesmo. Vamos seguindo, vamos avançando.
O segurança X recebeu a incumbência de prestar segurança ao membro do Ministério Público da União no decorrer de uma viagem. Sendo assim, considere. Outra aí para a gente analisar, né? Item por item aí. Considere. Reconhecer os meios de transporte a ser utilizado nos deslocamentos, os itinerários e instalações a serem utilizados durante a viagem. Perfeito. Batemos muito em cima disso, tá? Então tá correto. Item 2. Aprovar toda a programação a ser cumprida pela pessoa a quem X está incumbido de prestar, né? E está dizendo que X prestar segurança, né? No decorrer de uma viagem. Então ele está falando no decorrer de uma viagem, né? Então isso aí é prévio, né, pessoal? Não é no decorrer de uma viagem, está errado. Determinar os eventos públicos dos quais a pessoa participará, né? Isso aí já tem que estar na carta, tá, pessoal? No mapa, na carta, né? Então isso aí também já vejo o erro. Fazer contato com os outros membros de segurança dos eventos dos quais essa pessoa participará, a fim de determinar ações a eles, né? Ações a outros segurança de membros, a fim de determinar a ação, vai mandar, enfim, vai instruir outros agentes de outras autoridades. Não existe isso, né? Então, somente o item 1. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais um aqui. Verificar os tipos de apoio na área de segurança que X poderá encontrar nos locais a serem percorridos. São os pontos de apoio, né? Aí sim, aí correto. Então, aqui, 1 e 5. 1 e 5, gabarito seria, então, a letra D de delta. Vamos seguindo aqui, vamos avançando. A segurança de dignitários tem como um dos seus principais enfoques a proteção do segurado e, para atingir tal objetivo, deve. Então, mais uma aí para a gente analisar os itens. Evitar tanto quanto possível confrontos desnecessários e situação. Sim, está correto. Prevenir e atuar nas situações de crise, provocando acidente quando qualquer tipo de ameaça puder provocar acidente. Ameaça puder comprometer a integridade física, não, aí está errado. Aí já está errado. Atuar em emergências médicas. Médica, pessoal, você pode atuar em primeiros socorros, enfim, tal, mas médicas, aplicando técnicas de salvamento, delegando a terceiros a organização, não, aí já não é o papel, já está errado. Selecionar previamente, tá vendo? Itinerários para o deslocamento com o dignitário, perfeito. Então, item 1 e 4. Ele pede a incorreta. Incorreta, então, é 2 e 3. Ao contrário, 2 e 3. 2 e 3, letra C. Bora para cima. Sobre a segurança de dignitários, considere. Existem diferentes planos de ação de acordo com cada tipo de autoridade. Porém, a estratégia é sempre a mesma. Pessoal, modus operandi, de uma forma geral, sim, mas estratégia não, porque isso aí vem na carta de cada ação. Então, aí já está errado. O planejamento tático pode e deve ser empregado em qualquer tipo de situação de segurança de dignitários. Sim. Deve conter apenas plano de defesa, estratégica e tático, né? Só apenas aí errado, né? Então, deixou a desejar aqui. Então, somente o item 2. Está correto apenas o item 2, que seria aí a letra E. Vamos lá. Não constitui uma medida correta. Não constitui uma medida correta de segurança de dignitários. Letra A. Então, ele quer uma errada, né? Utilizar-se de ações e táticas com a menor interferência possível no cenário externo? Sim, né? Mas é essa não, porque ele está perguntando que não constitui, então ele quer errado, aqui está correto. Deixar o poder de decisão a cargo do protegido, olha que nós falamos, o protegido não decide, está errado já. Despender tempo com a proposição e teste de itinerários alternativos? Sim. Trabalhar priorizando as medidas mais simples e mais discretas. E agir preventivamente, evitando aí o confronto. Perfeito. Preventivamente. Batemos muito em cima disso aí.
Vamos lá, mais uma. Quanto à segurança de dignitários, é correto afirmar: o reconhecimento do itinerário deve ser realizado antes de ser definido todo o esquema de segurança. Perfeito, pessoal. Falamos bastante sobre isso, né? Isso tem que, antes de tudo, tem que saber o itinerário principal, alternativo e o eventual. Tá aqui já de cara. Letra A. A rotina faz parte da vida cotidiana e não faz diferença na segurança de autoridade? Claro que não. Não, nada de rotina. Quaisquer que sejam as técnicas empregadas na segurança dignitária, deve seguir a gradação mais complexa, ou não, pessoal, mais simples para mais complexa. É só lembrar do uso progressivo da força. Emprego de segurança de dignitários nunca envolve responsabilidade, claro que sim. Pode envolver responsabilidades civis e penais. Tá? Beleza, tamo junto aí. Então aqui, o emprego de um segurança dignitário nunca envolve responsabilidades civis e penais, errado. O uso de agentes oriundos das polícias e das forças armadas nunca é permitido, nunca. Então, gabarito letra A. Mais uma aí, vamos avançando, tem muitas ainda, né? Um planejamento de segurança de dignitário existe para fazer frente ao conjunto de ameaças previsíveis, sendo que seu dimensionamento deverá estar embasado de acordo com os fatores que constituem o triângulo de segurança. Nesse sentido, representa tais fatores, né? Justamente, pessoal, né, a questão lá, né, que nós batemos muito nisso, né? Se você tem um agente pronto, né, se a questão do deslocamento tá legal, tá? Então aqui, ó, informação, ameaça e risco não. Risco, conjuntura, informação até entraria, né? Ameaça aqui não, risco, conjuntura não. Logística também poderia ser, informação, conjuntura, informação aqui. Agentes qualificados, informação e logística, tá? Então você tem agentes treinados, qualificados, informação e logística, que é o triângulo, tá, pessoal? Então esses três fatores, grave bem isso, tá? Então, ó, agentes qualificados, informação e logística aí. Avançando. Quanto ao documento a ser elaborado visando estabelecer o plano de proteção de dignitário, deve, vamos lá, na letra A, orientar a execução da proteção da autoridade, exatamente, né, a carta lá, o mapa, o plano em si, é orientar a execução. Vamos ver as demais. Apresentar sempre as mesmas características de segurança, errado. Ser rígido, errado. Permitir que a autoridade defina, errado. Instruir a equipe na elaboração de planejamento? Não. Então aqui é orientação, porque aqui é justamente o documento a ser elaborado para o plano de proteção, tá? Então orientar a execução da proteção da autoridade, gabarito aí, letra A. Outra aí. Para a elaboração de um plano de segurança que venha a garantir a integridade física de um dignitário, devem ser analisados dados e informações que possibilitem o estabelecimento de um planejamento efetivo. Analise os itens abaixo, identifique quais devem necessariamente ser levados em consideração na elaboração do referido plano. Então, vamos lá, o que a gente tem que levar em consideração aqui, pessoal? Primeiro, né, seus hábitos, sim. Vontade pessoal, não. Sua personalidade, sim, e características pessoais. Então, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, letra C. Que acho que são repetido. Vamos lá, mais uma aí. Para proporcionar uma efetiva segurança aos dignitários, a ação de segurança que permite dar alerta oportuno de um perigo é a cobertura. Então, lembra lá do grau de proteção? Ó, PCV vai ser igual ao quê, pessoal? Lembra? AVO, né? PCV, alvo. Proteção aproximada, né? Cobertura velada e vigilância ostensiva. Então, ele diz que permite dar alerta oportuno de um perigo. Então, ele está dizendo que nesse caso aí é a cobertura. E aí, pessoal? Né? Nesse caso aí, quem é que entraria aqui, né? Então, quem permite dar alerta oportuno de um perigo é vigilância, tá, pessoal? Equipe ostensiva. Lembra disso? Ostensiva, porque a proteção, a cobertura ali, né, é a equipe de vigilância, tá? É a velada.
tá bom? Então ali, gravem sempre a alerta de um perigo, nesse caso seria a equipe de vigilância, perdão, de vigilância, tá? De vigilância. Pode ser a ostensiva, né? A de vigilância. Aqui é vigilância, tá? A velada não. A velada e a ostensiva é a mesma coisa, né? Eu que acabei embolando aqui. Então, ó, só abrindo mais aqui para não embolar. Proteção, cobertura e vigilância, que vai ser igual, proteção é igual a segurança aproximada, cobertura é igual a segurança velada e vigilância é igual a ostensiva. Então, essa aqui é que vai dar alerta oportuno de um perigo, tá bom? Procurar interceptar, desorganizar e enganar o oponente antes dele atuar. É vigilância. Aí, nesse caso, não é vigilância, aí é cobertura, porque é que está velada, tá? Então, aqui, ó, vigilância. Aqui é quem, pessoal? A velada, a de cobertura, né? Cobertura. Procura impedir a observação direta e ataque surpresa de um oponente, é a de proteção. Aí sim. Questãozinha boa para revisar, tá? Então, item 3 aqui. Então, ó, permite dar alerta oportuno é a equipe de vigilância, que é a segurança ostensiva. Procura interceptar, desorganizar e enganar o oponente antes dele atuar, não é vigilância, é a equipe de cobertura, que é a equipe velada. E procura impedir a observação direta e o ataque surpresa de um oponente, não é a de proteção, que é a mesma coisa de segurança aproximada. Vamos seguindo. Mais uma aí. A equipe pertencente ao grupo de execução do plano de segurança. Lembra lá, equipe de preparação e equipe de execução, que é a mesma coisa de fase de preparação e fase de execução. Então, a equipe pertencente ao grupo de execução do plano de segurança dignitário que tem a responsabilidade pela proteção imediata da autoridade. Lembra lá que é quem? Segurança aproximada. Ó, velada é execução, execução. Aqui é preparação, preparação e execução. Avançando. Durante a realização das escoltas motorizadas, por ocasião do emprego de viaturas na segurança de dignitários, o motorista e os agentes de segurança devem evitar, tá? Inspecionar a viatura? Evitar? Claro que não. Manter a rotina, deve evitar de manter a rotina, bem como os horários e itinerários de deslocamento. Exatamente, aqui já, gabarito, letra B. Vamos seguindo aí que tem muita coisa ainda para a gente dar tempo de fechar tudo. São vantagens que o executante de um atentado tem diante da proteção que se realiza a um dignitário. Então, ele está falando de vantagens. Vamos analisar. Rotina pouco conhecida, das atividades pouco conhecida. Meios de comunicação eficientes dos agentes que podem ser facilmente grampeados? Claro que não. Tem que ser difícil. Conhecimento do local da ação e a falta de cooperação do próprio dignitário com a equipe de segurança. Então, o que ele fala aqui? São vantagens, né? Conhecimento do local da ação. E a falta de cooperação do próprio dignitário. Pode acontecer, mas não seria, né? Porque ele fala o seguinte, ó, a vantagem executante de um atentado, de um executante de um atentado também, que ele está especificando, né? Então aqui conhecimento conhecimento do local da ação seria vantagem para a pessoa que quer matar uma autoridade? Sim. A falta de cooperação, sim, porque é um risco para o dignitário também. Seria uma boa opção. Letra D. Tempo suficiente para adequado planejamento, não obstante dificuldade de ocultação. Não, nesse caso não, porque dependendo do público e tem até facilidade. Preparo dos agentes de segurança, que contraditoriamente não podem fugir. Errado também. Realmente o gabarito aqui é a letra C. Outra aí, vamos lá. Durante a realização de escoltas motorizadas, as equipes de segurança deverão atentar para que determinadas prescrições sejam observadas de maneira a garantir e preservar a segurança da autoridade que está sob atenção e proteção. Diante deste contexto, a equipe de segurança deve abster-se de, né? Então, o que ele deve se abster, né? Letra A, permanecer sentado no interior
do veículo enquanto estacionado aguardando a autoridade. E aí? Nesse caso aí, né? Claro que ele diz que seria, né? Porque, na verdade, o que acontece? Ele diz o seguinte: diante de contexto, a equipe de segurança deve se abster de permanecer sentado no interior do veículo enquanto estacionado. Ele tem que se abster disso. Estacionar os veículos sempre com frente voltada para a saída? Não, ele tem que fazer isso, ele não tem que se abster disso, né? Então aqui, na verdade, é só tu procurar a errada, né? Manter velocidade máxima na via pública permitida, inspecionar o carro antes, exato, e manter. Então, nada disso ele tem que se abster, mas aqui sim, ele tem que se abster de permanecer lá dentro do veículo. Outra aí, vamos seguindo. Durante o planejamento e estruturação da segurança de uma autoridade, são estabelecidos círculos concêntricos em torno do dignitário, objetivando delimitar competências e atribuições particulares de cada agente, delineamento, no caso, das ações de modo que sejam minimizados ao máximo quaisquer possibilidade de atentado contra a integridade física. Assim, a equipe formada por agentes trajados de forma adequada, infiltrar na população e distribuir nos locais, tensionando a detectar qualquer movimento hostil, é denominado, aí fácil, né, pessoal? Vimos lá, né, que no caso seria a velada, tá? Dentro dos círculos concêntricos você tem a aproximada, velada e ostensiva. Aqui seria a velada, gabarito, letra E. Próximo aí. Em uma cerimônia na qual a autoridade governamental comparece para a inauguração de obras de infraestrutura vinculadas ao sistema de transporte metroviário, o dispositivo de formação de escolta a pé dotado pelos agentes de segurança que melhor favorece a imagem. Então, favorece a imagem da autoridade. O que vai favorecer a imagem? Nesse caso, pessoal, seria a cunha? Não, né? Porque a cunha, aqui, ó, ela é fechada. Seria a cunha invertida ou V, ou cunha aberta. Então, gabarito, letra C. Em uma dada situação, o presidente do TRF, terceira região, desloca-se para a Assembleia Legislativa do Estado com escolta motorizada, onde haverá um ato solene. No entanto, existe a previsão de manifestações populares diante deste contexto, a fim de manter a integridade física da autoridade, a escolta motorizada deve, pessoal, escolta motorizada. O que deve fazer nesse caso aí? Né? Fazer com que o carro da autoridade saia do local do evento sem que ela esteja... Claro que não. Alterar os horários programados, não. Trocar o carro, evitar o reconhecimento de itinerários. Não, pô, você está na... né? Evitar a adoção de itinerários inopinados, aí sim. Né? Inopinados, aí sim. Seguindo. Mais uma aí. Durante o planejamento de segurança dignitário, deve-se levar em conta a contribuição dos órgãos de segurança pública estaduais incumbidos de policiamento ostensivo. Então, vamos lá, o que ele destaca aqui nesse caso aí? Né? Para a garantia da ordem pública, a atividade realizada pela Polícia Militar, Brigada Militar e também pela Polícia Civil, sendo a última, inclusive, encarregada de escolta, desde que solicitado pela assessoria. A civil não, né? Aí já é uma questão muito local, tá, pessoal? Uma questão, nesse caso aí, é uma questão muito, muito local. Ela não é encarregada de escolta, né? A Polícia Civil, então tá errado. Na letra B, se empregado no evento onde está presente o dignitário, como garantia da ordem pública e, eventualmente, o fornecimento de informações de interesse à equipe, nesse caso. Então, tá aí, né? Exatamente contribuição, tá? Incumbindo aí o policiamento ostensivo e preventivo. Ser empregado no evento onde está presente, né, porque faz parte lá do perímetro de segurança, lembra? Ostensivo, com garantia da ordem pública, perfeito, e eventualmente fornecimento de informações de interesse à equipe de segurança, né? Que é que vai estar lá, lembra lá do grau de cobertura, né? PCV, AVO, né? Então a gente está falando o quê? Equipe de vigilância, que é a equipe ostensiva, que vai alertar sobre um possível perigo. Gabarito, letra B. Avançando. Para todos os deslocamentos dignitários, seja qual for a requisição do emprego efetivo, que tem por objetivo providenciar a escolta, não, diretamente. Já viu ali especificamente, né? Vamos ganhar tempo aqui. Vamos lá, mais uma aí, pessoal. Muitas questões, professor, exatamente, muitas questões. Para o sucesso das atividades de segurança de dignitário e mediante planejamento prévio, é realizada uma avaliação dos riscos envolvidos em cada evento, estabelecendo-se uma
referência para as ações a serem adotadas. Esta avaliação é realizada, né? Então vamos lá. O que é que a gente pode tirar aqui como conclusão? Na letra A, ele fala o seguinte: pela assessoria da autoridade, sem relação ao corpo de segurança, a equipe de segurança incumbe apenas a execução do cronograma a ser cumprido, não cabendo a ela qualquer tipo de avaliação. Né? Aí já vejo erro, né? Tá? Pelos órgãos de segurança pública da circunstância onde será realizado o evento após a solicitação, não. Pelas equipes de planejamento e precursora, exclusivamente, pois qualquer alteração à vida nessa análise pode fazer consequências desastrosas. Ele está falando o seguinte, né, pessoal? Para o sucesso da atividade, porque você vai precisar também da equipe de vistoria, né? Então, cuidado aí. Pela equipe de planejamento e precursora, ok. Porém, tal avaliação pode ser renovada a qualquer momento, ok, levando em conta novos acontecimentos ou mudança do cenário previamente estudado aqui. Perfeito. Perfeito é a letra D. Seguindo. Durante o evento de inauguração das novas instalações do TRF, foi identificado possível artefato explosivo próximo ao palanque onde se encontra o dignitário. A providência a ser adotada pela equipe de segurança é... O que a equipe de segurança deve fazer nesse caso? Cobrir a autoridade e retirar imediatamente. Perfeito, já de cara aqui, né? Lembra lá do grau de proteção, pessoal. Né? Grau de segurança, né? PCV. Então, cuidado. Vamos lá. Outra aí, pessoal. Um determinado magistrado realiza seus deslocamentos diários de sua residência ao fórum. Utiliza o mesmo itinerário percorrendo aproximadamente 35 km de rodovia e vias urbanas. Neste caso, está submetido a um nível de segurança. E aí, pessoal, o magistrado, né, que vai ser ali deslocamento. Falou em polêmico, magistrado criminal, prendeu vários de grandes facções? Não. Então ele só tem risco do cargo dele, de ser juiz, que a gente vai chamar de quê? De risco normal e não reduzido, porque o reduzido não é inerente ao cargo. Normal é inerente ao cargo e elevado é inerente ao cargo, mas que tem situações perigosas. Então aqui é normal, uma vez que durante esse deslocamento do magistrado não terá contato com o público, não é isso, normal porque é inerente ao cargo. Elevado não, reduzido não, normal, pois o deslocamento rotineiro sendo possível estabelecer com maior facilidade um plano de contingência ou estabelecimento itinerário. É normal, seria a melhor opção. Melhor do que a A, porque a A ele fala que uma vez que este deslocamento não terá contato com o público, bem como o deslocamento rotineiro não depreende planejamento de contingência. Ainda errou aqui no final, né? Que sempre tem o planejamento de contingência, né? Planos contingenciais. Então, gabarito realmente é letra D. Seguindo. Mais uma questão aí, questão bem recente aí de 2024. Segundo as doutrinas atuais sobre segurança de dignitários, o itinerário planejado para ser prioritariamente executado, né, alternativo itinerário secundário. Então, eu estou falando ali dos itinerários. Essa questão eu lembro que eles misturaram, fizeram um balaio de gato danado aí. Alternativo, itinerário secundário, sendo reserva, ok, para emprego da cápsula de segurança, da rotina da autoridade, não possível utilização do principal, que é o itinerário oficial, devido à falta de segurança, modificações no trânsito, congestionamento, entre outros. E eventual itinerário planejado que utiliza a hipótese do cumprimento do principal alternativo. É chamado... pessoal, a banca, eu lembro que ela deu o gabarito letra A, mas a questão realmente ficou... Eu trouxe ela só para a gente revisar, né? Itinerário principal, alternativo e eventuais. Mas que tá mal elaborada, tá, pelo amor de Deus. Mas vamos seguindo. De acordo com as principais doutrinas de segurança de dignitários adotadas no Brasil, os objetivos do módulo básico de uma equipe de segurança de dignitários são proteger, remover... E aí, pessoal? Lembra lá? Proteger, remover e reagir. Reagir porque não é agir, tá? E nem combater. Não vai agir sem ter uma ação, tá? Então, a reação é porque existe uma ação. Então, lembra sempre da legítima defesa. Então, é proteger, remover e reagir, tá? Lembre sempre disso. Em um evento de crise, o agente de segurança dignitário deverá considerar
antes de adotar qualquer ação, análise de critérios tais como necessidade. Isso a gente vai aprender também, a gente vai aprofundar mais lá quando a gente falar de a parte de análise de risco, né, gerenciamento de crise. Então, em um evento de crise, o agente de segurança dignitário deverá considerar, antes da adoção de qualquer ação, a análise de critérios, tais como a necessidade, a validade do risco e o outro, pessoal, lembra sempre disso que vai servir para outra aula também. Aqui a gente vai falar sobre a aceitabilidade, tá? Então, a aceitabilidade. Então, a necessidade aqui é justamente o critério, necessidade indica que toda e qualquer ação somente deve ser o quê? Implementada quando for indispensável. A validade do risco, nesse caso, o critério da validade nos mostra o quê? Que toda e qualquer ação, né, nesse caso, tem que levar em conta os riscos que dela advindos são compensados aí pelo resultado. E se realmente, né, é necessário, aí, no caso, a aceitabilidade, tá? A aceitabilidade das ações. Então, necessidade, validade e aceitabilidade, gabarito letra B de bravo. Outra aí. De acordo com as atuais doutrinas de segurança e proteção dignitários, para atuar nesta área, o agente de segurança deverá apresentar comprometimento, disponibilidade, domínio técnico, formação e que mais, pessoal? Nesse caso aí. Essa é bem fácil, né? Porque indisponibilidade, não, disponibilidade. Amizade pessoal não é recomendado, né, pessoal? Nesse caso aí, tá? Não é recomendado, então está errado. Individualismo também não. Então tem que ter o quê? Organização. Gabarito letra D. Outra aí. As alternativas a seguir apresentam as principais características da segurança da autoridade dignitária, à exceção de uma. Então vamos lá. Falamos disso também. Confidencialidade, ok. Personalização, ok. Análise de risco, sim. Histórico de convivência prévia, não. Aí, nesse caso, não é necessário, tá? Outra. Tribunal aí, Trabalho, de 2023. Técnico judiciário, vamos lá. Que é o policial judicial. Para o planejamento da viagem de um dignitário que se dirigirá ao aeroporto para embarcar em voo comercial da cidade de Florianópolis, da cidade de Curitiba, a equipe, vamos ver qual é, deve realizar contato com caso haja providência. Então, qual é a equipe que vai realizar esse contato aqui, pessoal? Que está ligada à questão do planejamento. A gente está falando da equipe precursora, né? Então, ó, precursora e precursor. Então, os demais já estão errados. Aí depois, da Polícia Aeroportuária, é a PM? Não é, é a Polícia Federal. Então, já está aqui. Para aguardar a chegada do dignitário, pode ser a gente, nesse caso, componente da equipe avançada. Está aqui, né? Equipe avançada. Então, seria a letra E. Questão inteligente. Mais uma. Vamos lá, mais uma questão aí. Também de 2023. A atividade de segurança de dignitários depende de organização e critérios que determinam funções e procedimentos adequados para garantir a integridade física e moral da pessoa protegida. É usual a organização dos agentes de segurança em equipes a fim de definir atribuições e procedimentos. Considere as seguintes afirmações sobre uma equipe de segurança aproximada, pessoal. Então, quais são as informações de uma equipe de segurança aproximada, que está na equipe de planejamento ou execução, né? Que é a equipe de segurança pessoal, né? Aquela que está ali de escolta. Então, é de execução. Então, vamos lá, no item 1. Ele fala o seguinte, é responsável pelo planejamento? Não, aí é precursora. É responsável pela cobertura? Olha o grau de proteção, pessoal. Né? Lembra lá? Né? E aí? E retirada, ó, e retirada, exatamente. Está aqui, está correto. Acompanha o dignitário em deslocamento motorizado e a pé? Acompanha ou não acompanha? Claro que acompanha. É procedida por agentes infiltrados no público a fim de colher informações de interesse, pessoal. Né? E aí? Nesse caso aí, se está infiltrados no público, é velada, né? Está errado. Deixa eu ver se tem mais aqui. E tem, ó, tem mais 3. Deve permanecer uniformizada? Ele está falando aproximada. Claro que não. Uniformizada é ostensiva. É responsável pelo serviço de vigilância e operação de controle de acesso e instalação física? Claro que não.
Normalmente acompanha o dignitário em eventos oficiais e compromissos particulares. Perfeito. Então, tem dois aqui, que é o item 2 e o item 3, e o item 7. 2, 3 e 7, letra C. Questão boa também. Mais uma aí, né? Questão aí. Essa aqui agora é da banca Sebrasp, né? Então, trouxe ela para a gente treinar conteúdo, mas é de certo e errado. Procurador-geral do Ministério Público de certo estado tem recebido recentemente ameaças de morte de uma facção criminosa. Por motivos de agenda relevante, o procurador-geral deve comparecer a um enterro de pessoa pública e notória, amplamente divulgado pela mídia. Tendo vista essa situação hipotética, julga o item seguinte relativos aí. Então, pessoal, o que tem que fazer, né? Vamos ver essa aqui. O agente de segurança denominado mosca deverá ser posicionado o mais distante possível. Caraca, o mais distante não, pessoal. Lá direito, um pouco atrás, distância de um braço ali. Então já está errado aí. Boa questão. Essa aqui também traz o mesmo texto, né? O mesmo texto, só que com outro item para julgar. O enfoque do planejamento tático que envolve a segurança dignitária deverá ser essencialmente repressivo? Não, preventivo. Errado. A outra também está errada, né? Aqui, vamos lá. Outra aí de 2023 também, bem recente aí para vocês. Uma equipe de segurança... vamos lá. Uma equipe de segurança de dignitários acompanha a autoridade de um evento em local aberto. Em determinado momento, ocorre um ataque com arma longa, a longa distância contra a pessoa protegida. As primeiras providências que devem ser adotadas pela equipe são... E aí, pessoal, nesse caso aí, né? As providências aí. Letra A, ela está sendo atacada, né? Não é isso? Aqui, ó. Em determinado momento, ocorre ataques de arma longa. Arma longa a longa distância. O que ele tem que fazer nesse caso aqui? Ele tem que ter reação imediata? Não sabe nem de onde está vindo o tiro, pô. O sniper? E aí? Cobertura da pessoa protegida e reação imediata, não. Cobertura da pessoa protegida, aqui poderia ser. Permanência no local, não, vai ser atingida, todo mundo ali. Retirada da autoridade, providências para a prisão do criminoso, não sabe quem é. Cobertura e retirada da pessoa protegida para um local seguro. Perfeita a letra E aqui, ó. Fácil. Conseguindo. Não dá para errar essa questão, né, pessoal? Por tudo que nós falamos, se você errou aí essa questão, estuda de novo. Porque a questão, assim, não é fácil, mas também, se você já leu, já prestou atenção no que o professor falou, você já tem que saber matar aquela questão ali. Vamos seguindo. Outra aí, pessoal. Cadê? Considere que o presidente do TRT, da 18ª região, comparecerá ao evento com o presidente da República e o governador do estado de Goiás. O chefe do Departamento de Segurança do Tribunal inicia as tratativas de planejamento da presença de autoridades, né? Para tanto, designa a equipe. Vamos ver aqui qual é a equipe aqui, né? Nesse caso aí, porque está falando o seguinte, ó. Aproximada para realizar contato com os organizadores. Aproximada vai fazer isso, pessoal? Não, quem vai fazer isso é a percussora, né? Errado, pessoal. Percussora para realizar contato com os organizadores do evento, perfeito, bem como com o Gabinete de Segurança Nacional, responsável pela segurança do presidente, é o GSI, e a Casa Militar, responsável pelo governador. Eu acredito que seja a Casa Militar, sim. Deixa eu só ver quais outras opções. Aproximada para realizar contato, não, aproximada não vai fazer isso. Percussora para realizar contato, ok, bem como o GSI, responsável pela segurança do presidente, e Polícia Civil, responsável, não. Normalmente quem faz isso é a Polícia Militar, tá? É a Polícia Militar. Percussora para realizar contato com a SIM, Polícia Federal responsável não é o GSI, nesse caso seria o GSI, que está errado também. Entre a letra D e a letra B, eu fico com a letra B, porque aqui seria a Casa Militar, justamente porque, né, pessoal, pode ter algo diferente por determinação, mas em regra, quem faz isso, essa parte aí da segurança, proteção, voltando aqui para mim, de uma autoridade dos 26 estados e do Distrito Federal, é a Polícia Militar, tá? É a Polícia Militar.
E a Polícia Civil é a polícia judiciária, tá bom, pessoal? Então, olha só, fechamos, né? Olha quantas questões, muitas questões aí para vocês aí. Então, de segurança dignitária, vocês já viraram doutores, né? Então, não dá para errar nada. Abordei tudo na parte teórica e reforcei mais ainda aqui com as questões. Muito obrigado e nos veremos aí no próximo evento com um novo assunto para vocês. Vamos lá!